Obrigada. Deixem-me só aqui aceitar. Ok, obrigada eu, Verónica, pela apresentação e, mais do que tudo, pela oportunidade de estar aqui hoje com todas e todos e ver aqui tanta gente é ótimo. Estou muito contente em participar aqui deste curso e estar aqui na vossa primeira sessão do curso e espero que, desde já vos desejo que o curso corra muito bem a todas e todos e que realmente saiam com uma visão mais aberta do que são os seres não mais que humanos e a nossa relação como humanos com animais, com plantas e com todos os outros seres com os quais, na verdade, partilhamos a nossa casa, não é? Que é o planeta. E eu hoje vou realmente falar sobre sobre a investigação que tenho estado a desenvolver neste projeto que a Verónica falou, o ECO, que é um projeto sobre animais e plantas nas culturas amazónicas e como é que os animais e plantas fazem parte das produções culturais dos povos da Amazónia. Deixem-me aqui partilhar convosco o meu PowerPoint. Todos veem, não é? Sim? Vemos sim. Ótimo. E então, o que eu vou fazer hoje aqui nestes próximos cerca de 40 minutos é, no início vou falar um pouco sobre o papel da arte indígena e dos seres mais que humanos na arte indígena dentro da arte contemporânea, como é que isto vem de um pensamento indígena desenvolvido na Amazónia, não é? Como é que a arte indígena amazónica se nutre deste pensamento indígena da Amazónia e depois no fim, para tornar esta parte teórica um pouco mais concreta, vou dar alguns exemplos e vou-vos mostrar alguns exemplos. Portanto, no início vai ser assim uma parte um bocadinho mais de reflexão e conceptualização e depois na segunda parte vamos ter uma parte um pouco mais divertida, talvez, para podermos ver algumas obras de arte e falar de coisas que toda a gente talvez responda de uma forma mais imediata. Eu queria começar com esta citação do Eduardo Viveiros de Castro, que talvez conheçam, é um antropólogo muito famoso que trabalha sobre os povos da bacia amazónica, e neste artigo que se chama O Nativo Relativo, ele tem esta pequena frase: nenhuma ideia interessante é evidente. E, portanto, tendo isto como mote daquilo que nós vamos fazer e refletir hoje, vou então começar com esta parte mais conceptual e depois então lentamente nos aproximaremos de uma análise um bocadinho mais concreta de algumas obras. Então começaremos então com o ensaio do qual eu retirei esta epígrafe do Viveiros de Castro, e aqui neste ensaio o que ele faz é desafiar os seus colegas antropólogos a considerar os povos que são estudados pela antropologia como povos que são sujeitos de um conhecimento válido. E ele provoca os seus colegas e as suas colegas antropólogos e diz: o que acontece se recusarmos ao discurso do antropólogo a sua vantagem estratégica sobre o discurso do nativo? Ou seja, se não acharmos que o discurso daquilo que se chamava antigamente o nativo é superior ao discurso do antropólogo. E continua a perguntar: o que muda quando a antropologia é tomada como uma prática de sentido, em continuidade epistémica com as práticas sobre as quais discorre como equivalente a elas? Ou seja, se não acharmos que os discursos dos povos ditos nativos ou indígenas são inferiores à antropologia, se pusermos os dois discursos ao mesmo nível, não é? E ele continua: isso é o mesmo que perguntar o que acontece quando se leva o pensamento nativo a sério. Quando o propósito do antropólogo deixa de ser o de explicar, interpretar, contextualizar, racionalizar esse pensamento e passa a ser o de verificar os efeitos que ele pode produzir no nosso. Ou seja, que efeitos é que um pensamento diferente, como é o pensamento das populações indígenas da Amazónia, que efeitos é que esse pensamento pode ter e pode produzir no nosso pensamento, digamos, o pensamento de matriz
europeia e norte-americana, e digamos, matriz ocidental, para resumir, né? Então, o Castro entende a antropologia como, e aqui volto a citá-lo, um poderoso instrumento filosófico, que é capaz de ampliar um pouco os horizontes tão etnocêntricos da nossa filosofia. Ou seja, através da antropologia nós temos acesso ao pensamento indígena, portanto, comunidades que pensam de uma forma muito diferente, e, portanto, isto permite-nos alargar os horizontes do nosso pensamento. Nós, digamos, pessoas formadas numa matriz ocidental, não é? A antropologia seria, assim, uma forma de questionar a universalidade das categorias filosóficas do Ocidente e de provincializar este pensamento ocidental, olhando para este nosso pensamento ocidental através de uma lente criada nesta matriz do pensamento indígena. Ou seja, seria tentarmos olhar para o nosso pensamento como outro, não é? Vermos o nosso pensamento de fora. E por que é que eu estou a falar sobre estas relações entre a antropologia e a filosofia numa palestra sobre arte indígena contemporânea? Ou seja, o que eu vou argumentar aqui é um pouco parecido com aquilo que o Viveiros de Castro está a dizer sobre o pensamento indígena. O que eu vou tentar argumentar é que se o pensamento indígena pode mudar as categorias da filosofia ocidental, da mesma forma a arte indígena pode mudar a forma como nós entendemos a arte ocidental e reconceptualizar e reconfigurar algumas das ideias desta arte contemporânea. Como sabemos, a modernidade artística é muito famosa por se inspirar em sociedades não ocidentais. Podemos pensar, por exemplo, nas pinturas sobre o Tahiti, de Gauguin, em Picasso, que foi buscar a arte africana, a inspiração para o cubismo, as próprias pinturas da Tarsila do Amaral, no Brasil, que incorporam muitos temas e técnicas afro-brasileiras e indígenas. Portanto, isto já é conhecido, não é? Mas, perguntaria eu, e deixem-me aqui passar, e se em vez de usar os povos indígenas só como inspiração, nós procurássemos levar a arte indígena contemporânea a sério, não como uma arte que produz artefactos, que é como normalmente é interpretada a arte indígena, mas realmente como uma arte em si, não é? Quais seriam as contribuições da arte indígena para repensar a estética e a relação entre a estética, a ética e a política? Portanto, estas são algumas das perguntas que vão nortear aquilo que eu vou agora continuar a refletir aqui convosco. Passando então à próxima parte. Não, vamos esperar um bocadinho, senão vocês começam já a ler e não me ouvem. Então, a arte ocidental, como a partir do século passado, ou de há 2 séculos já quase, não é? Fins do século XIX, tem sido marcada pela capacidade dos seres humanos de reproduzir a realidade através de meios mecânicos, não é? Primeiro com a fotografia e depois através do cinema. Esta capacidade de reproduzir a realidade mecanicamente aliou-se também a um sentimento de uma espécie de invencibilidade do ser humano, que estava cada vez mais ciente de que era capaz de controlar o mundo natural, um mundo natural visto como separado da humanidade. Este isolamento dos seres humanos das outras formas de existência, numa época em que se tornou possível reproduzir tecnicamente as imagens do real, contribuiu para o surgimento, como é sabido, não é, da arte abstrata na primeira metade do século XX, não é? Já não era preciso pintarmos o real como ele existia, porque podíamos simplesmente tirar uma fotografia. Então a arte teve que se reinventar, a arte ocidental, e encontrar novas coisas para fazer, não é? E daí surgiu a arte abstrata. O progresso do espírito através dos tempos, como nos dizia Hegel na sua famosa Fenomenologia do Espírito, implicou não só a espiritualização da matéria, mas também uma espécie de desmaterialização da vida humana e a ruptura da arte moderna com o real, não é? Portanto, a arte abstrata é uma arte que se vai separando do que é concreto, não é? A atual virada para ambientes virtuais, com a internet, etc., pode ser vista como o culminar deste processo de espiritualização
e desmaterialização ao mesmo tempo, não é? Vamos desmaterializando a nossa existência. A desterritorialização dos seres humanos, por exemplo, através das migrações, temos os refugiados, os migrantes económicos, os nómadas digitais, etc. Portanto, esta desterritorialização dos seres humanos e os fluxos cada vez mais acelerados do capital no nosso mundo globalizado são mais um sintoma desta quebra com a matéria, desta desmaterialização que eu estou a falar. Então, a espiritualização e a desmaterialização caminharam de mãos dadas com o privilégio do espaço, do tempo, desculpem, o privilégio do tempo sobre o espaço como categoria central da nossa modernidade ocidental, não é? A ontologia moderna no Ocidente, o ser moderno, é predominantemente um ser temporal e não tanto um ser espacial. Estou, por exemplo, a pensar em Heidegger, talvez o filósofo mais influente do século XX, que denominou a sua obra-prima o ser e o tempo, não é? Lá está, o ser é o tempo. E a relação do ser humano, para Heidegger, por exemplo, a relação mais importante do ser humano era a relação do ser humano com o futuro, não é? O ser para a morte heideggeriano tão conhecido, não é? Podemos então perguntar, será que a arte abstrata é uma tradução artística deste privilégio do tempo em relação ao espaço, não é? Temos esta desmaterialização da arte, em que a arte abstrata deixa de ter relação com o real concreto do espaço e passa a ser uma representação abstrata que poderíamos relacionar de alguma forma com o tempo. Portanto, isto em traços muito abrangentes sobre o estado da nossa arte ocidental. Agora, ao contrário da arte ocidental e da filosofia ocidental, o pensamento indígena destaca a centralidade do espaço e, mais concretamente, a pertença a um determinado lugar como centrais. Os grupos indígenas estão muito ligados à terra e, obviamente, é a razão pela qual a demarcação dos territórios indígenas como áreas protegidas é fundamental para as lutas indígenas em todo o mundo, não é? Ao mesmo tempo, os povos indígenas tendem a enfatizar o tempo presente e a sua ligação com o tempo ancestral e não tanto o futuro. Portanto, há mais a ideia do presente ligado à ancestralidade e não tanto um olhar para o futuro. E agora sim, queria ver aqui esta citação convosco de um escritor amazónico chamado Daniel Munduruku, precisamente sobre este tema. E diz-nos o Daniel: na língua Munduruku não existe a palavra futuro, simplesmente porque o futuro não existe. A língua Munduruku é concreta, ela opera a partir de coisas muito palpáveis. E o futuro, como vocês sabem, não é nada palpável. Ele é uma especulação. Esse termo foi concebido numa tentativa de congelar um tempo que nós não temos. Fim de citação. Uma outra ideia de um outro intelectual indígena brasileiro, Ailton Krenak, que vincula a criação artística, mais uma vez, à despreocupação em relação ao futuro, que é característica do pensamento de muitos povos originários. E Krenak destaca que no pensamento indígena, e volto a citar, não temos nenhuma certeza se estaremos vivos daqui a pouco ou até amanhã. Essa falta de garantia, essa falta de certeza, libera a pessoa de construir uma projeção para o mundo. Então, para Ailton Krenak, os modos de pensar ocidentais estão enredados numa espécie de angústia, enquanto que os povos indígenas abraçam esta incerteza, portanto, faz parte do viver indígena. E a criação artística surge precisamente de reconhecer que a incerteza é parte da vida. É por isso que, de acordo com Krenak, a criação artística faz parte do cotidiano de todos os povos indígenas. E volto aqui mais uma vez a citar. Ser criativo, ser ativo, criar, é arte. A separação entre viver e fazer arte, eu não percebo essa separação em nenhuma das matrizes de pensamento de povos originários que conheci. Todo o mundo que eu conheço dança, canta, pinta, desenha, esculpe, faz tudo isso que o Ocidente atribui a uma categoria de gente que são os artistas. Fim de citação. Ou seja, para os povos indígenas a arte está inserida numa vida que está sintonizada com o presente
e com um território concreto. E podemos então perguntar o que é então a arte indígena? Em que aspectos é que difere das práticas artísticas ocidentais, depois de toda esta reflexão teórica? Por outras palavras, como é que os povos indígenas entendem a criação artística? Para procurar responder a estas perguntas, eu vou-me concentrar na arte dos povos indígenas da Amazónia, que é aquela que eu conheço melhor dentro dos povos indígenas. E o que vou fazer, e agora sim aproximamos do tema que nos traz aqui, que é os animais, não é? Vou começar por identificar alguns traços centrais desta arte indígena amazónica contemporânea e depois vou então falar de alguns exemplos concretos e aí sim teremos exemplos com a presença mais física de animais. Passamos então depois desta reflexão sobre a arte indígena na sua relação com a arte ocidental, para a arte indígena contemporânea da Amazónia, que não pode, obviamente, ser separada do pensamento indígena da região. E uma característica central do pensamento indígena da Amazónia é a noção de que o pensamento em si não é exclusivamente humano. Mais uma vez, eu vou aqui voltar ao Viveiros de Castro. Eu falo do Viveiros de Castro porque ele é realmente talvez o antropólogo mais famoso que trabalha sobre a Amazónia, talvez a par com o Philippe Descola, mas isto está muito estudado na antropologia amazónica, portanto, tudo aquilo que eu vou dizer poderia haver vários outros exemplos. Mas, portanto, voltando ao Castro, ele diz de uma forma muito lapidar, que é característica da forma como ele escreve, e ele escreve o seguinte: se existe uma natureza virtualmente universal, é um estado original de interação entre humanos e animais. Portanto, para os povos amazónicos, muitos animais e também algumas plantas são vistos como antigos seres humanos, que diferem da humanidade na sua forma corporal e nos seus afetos, mas que partilham pensamentos, desejos, inteligência, etc., com os seres humanos. Castro chama de perspectivismo, e toda a gente provavelmente que está aqui já ouviu em algum contexto falar de perspectivismo, não é? Portanto, para Castro, o perspectivismo é simplesmente a forma como os povos indígenas amazónicos se relacionam com os seres mais que humanos, porque acreditam que todos os seres vivos e alguns seres não vivos têm uma perspectiva própria. Portanto, têm uma forma de ver as coisas própria, um modo de estar no mundo próprio, e esse modo de estar no mundo de um animal, ou de um rio, ou de uma árvore, não é hierarquicamente inferior ao dos humanos. Ou seja, todos estes modos de estar no mundo coexistem para formar a comunidade que é a floresta. Poderíamos, junto com, talvez para uma reflexão, junto com o Viveiros de Castro, chamarmos também aqui o antropólogo Philippe Descola, que eu já mencionei, é talvez junto com Castro, um dos antropólogos que trabalha sobre a Amazónia mais conhecidos. E poderíamos ver o perspectivismo da perspectiva, passa a expressão, do Descola, segundo o qual as sociedades amazónicas são sociedades animistas. No fundo, é outra forma de chamar o perspectivismo. O que é o animismo? É a ideia de que todas as entidades mais que humanas, animais, plantas e, como eu disse, alguns objetos, os rios, etc., partilham a mesma cultura ou interioridade. Portanto, um animal, uma onça, um jaguar, um macaco, uma árvore, tem o mesmo tipo de interioridade que um ser humano, não é? Muito tem sido escrito sobre o perspectivismo e o animismo e, portanto, não vou entrar aqui numa discussão muito aprofundada sobre estes temas. O que eu gostaria de fazer aqui é salientar as consequências desse entendimento dos animais em pé de igualdade com os seres humanos para a arte indígena amazónica. Ou seja, o que seria uma arte perspectivista ou uma arte animista. E se os seres humanos não são os únicos seres capazes de expressão artística, como é que isso vai influenciar a compreensão humana da estética? Não é? Portanto, aqui algumas das questões. Uma das principais consequências de colocar os seres humanos e os mais que humanos em pé de igualdade
é que a tecnologia deixa então de ser percebida como uma característica exclusivamente humana. E mais uma vez, Viveiro de Castro, entre muitos outros, já apontou o viés antropocêntrico de considerar a tecnologia como um atributo que distingue os seres humanos de todos os outros seres, não é? Muitas vezes nós pensamos isto, os animais, as plantas não usam a técnica, só os seres humanos é que são capazes de usar a técnica. E diz-nos então Castro, mais uma vez: tenho muitas reticências em relação à ideia, que às vezes encontro em alguns discursos filosófico-antropológicos, de que a tecnologia seria o traço diacrítico que separa e eleva os humanos de outros seres vivos. Não posso deixar de me perguntar se não estaríamos aqui se não fosse um último refúgio do humanismo transcendental. Okay? Portanto, a ideia de que a técnica, ou Castro diz que para ele a técnica não é exclusiva dos seres humanos e que isto é uma espécie de resquício do humanismo. Né? A tecnologia é uma espécie de encarnação da tradicional ideia filosófica da alma ou do espírito que Castro então vai contestar. No pensamento indígena amazónico, ao contrário do que se passa no Ocidente, é óbvio que a tecnologia não é só humana, né? Portanto, para os povos amazónicos isto é bastante óbvio, e diz-nos Castro. Uma característica transversal às mitologias ameríndias sobre a origem da tecnologia humana é a ausência de ênfase nas noções de invenção ou criatividade altamente valorizadas na modernidade. Estas ideias de invenção e de criatividade são precisamente o que nós no Ocidente identificamos como fonte da arte, não é? Mas no pensamento amazónico, e cito mais uma vez, a origem das técnicas culturais é canonicamente explicada como um empréstimo, uma transferência de protótipos desses instrumentos ou processos já possuídos por animais, espíritos ou inimigos não exatamente humanos. A técnica não é imanente ao ser humano, vem sempre de fora. Ou seja, para os povos da Amazónia, a técnica, a capacidade técnica, é uma coisa que os seres humanos aprenderam com os animais, ou com os espíritos, ou com os rios. Portanto, não foram os humanos que descobriram a técnica, era algo que outros seres já possuíam e que os humanos pediram emprestado, não é? Portanto, vemos aqui a comparação com, por exemplo, Prometeu, não é? Que realmente roubou a técnica a deuses antropomórficos. Não é tão diferente assim, mas aqui a técnica vinha não tanto de entidades divinas antropomórficas, mas de seres mais que humanos, como animais ou plantas. Né? Esta descrição de uma capacidade tecnológica generalizada de todas as entidades ecoa reflexões filosóficas contemporâneas. Estou aqui a pensar num texto do Emmanuel Cochia, que estuda mais as plantas, não é? A filosofia das plantas, e para o qual o mundo inteiro é uma produção cultural de todos os seres vivos, e para Cochia as plantas são os primeiros seres tecnológicos, porque elas neste caso, usaram a sua técnica para criar a Terra como a conhecemos nos dias de hoje. E esta capacidade técnica das plantas, não é? De fazer a fotossíntese e, portanto, de criar um ambiente propício à vida, incluindo a vida humana, depois estendeu-se a todos os outros seres vivos. E diz-nos Cochia: a relação entre os seres vivos e o ambiente que os rodeia é sempre uma relação técnica de manipulação e reelaboração. Portanto, o pensamento indígena vai assim quase de encontro a reflexões filosóficas contemporâneas sobre esta questão da técnica como uma característica geral, não só dos seres humanos, mas também de plantas e de animais. Então, se as plantas e também os animais são seres tecnológicos, tal como os seres humanos, então a arte, que é um produto da técnica grega, não é? Não pode ser considerada como algo exclusivamente humano, não é? Porque se os seres humanos usam a técnica para produzir arte, então os animais e as plantas que também têm técnica poderiam também produzir obras de arte, não é? Eu tenho vindo a designar esta inscrição da expressão artística e tecnológica de animais e de plantas na cultura humana como zoografia ou fitografia. E também não vou entrar aqui muito neste tema, porque já é um tema que tenho trabalhado
noutros campos e em artigos, etc., que podem encontrar online. O que eu gostaria de fazer, para então começarmos a chegar ao fim, é mostrar-vos uma seleção de obras de 2 artistas amazónicos, como exemplos um pouco daquilo que eu tenho vindo estar aqui tenho estado aqui a dizer, estava só a ver o tempo, tenho estado aqui a dizer de uma perspectiva mais concreta, não é? Para vos dar uma perspectiva mais visual. E, portanto, eu escolhi uma artista peruana, Sonon Bencho, e um artista brasileiro, Denilson Baniwa, e algumas das obras deles como exemplos desta zoografia. Não é? Então, vamos começar a falar sobre a Sonon Bencho, que é, como eu vos disse, uma artista peruana, mas antes de olharmos e de analisarmos algumas das obras dela, eu tenho que vos falar um pouco sobre, digamos, a tradição artística e cultural de onde ela vem, que ela é de uma comunidade indígena Shipibo-Conibo, que vive principalmente ao longo do rio Ucayali, perto da cidade de Pucallpa, no Peru, e os Shipibo-Conibo são muito conhecidos por produzirem uma forma de arte que se chama quené. E vocês têm aqui um exemplo de quené em cerâmica. A palavra quené significa desenho e refere-se a estes padrões geométricos que vocês estão aqui a ver nesta cerâmica, e que também podem ser esculpidos em madeira ou bordados em tecido, tem aqui outro exemplo, não é? Ou em outros objetos. A arte do quené normalmente é praticada por mulheres, mas os desenhos que nós temos aqui reproduzidos no quené têm origem em visões que resultam da ingestão de plantas alucinogénicas que depois permitem às pessoas visualizarem estes padrões, não é? Portanto, para o Shipibo-Conibo, as visões das plantas permitem às pessoas que ingerem estas plantas contemplar a estrutura cósmica do mundo e depois traduzir esta estrutura cósmica nestes padrões e nestes desenhos. Esta estrutura que vocês veem aqui, e que estava também na cerâmica, é associada à chamada anaconda cósmica, que é a mãe das águas. Como vocês talvez saibam, os rios na Amazónia são muitas vezes comparados a cobras, exatamente porque têm aquela forma sinuosa, não é? E, portanto, a cobra é um animal muito importante na mitologia da grande maioria dos povos amazónicos, não é? E, portanto, diz-se que os desenhos de quené reproduzem a pele, os padrões da pele desta anaconda cósmica, que é vista como a fonte de todos os desenhos quené do passado, do presente e também de todos os que ainda virão, né? O quené não é uma arte figurativa, como vocês podem ver, não é? É uma arte que reproduz padrões, mas estes padrões normalmente estão associados, como eu disse, a animais, a plantas e assim por diante. Uma interpretação muito comum do quené é que é uma representação dos caminhos através dos quais os seres humanos se movem a um nível cósmico. E, portanto, esta artista, Sonon Bencho, utiliza esta tradição do quené para produzir uma arte zoográfica que combina formas e modelos ocidentais com as tradições artísticas do seu povo. E, portanto, o que vou fazer é mostrar-vos 4 obras de arte aqui da Sonon que se inspiram no quené tradicional, mas usam também elementos da arte ocidental, onde os animais têm um papel de destaque. E, portanto, vamos ver aqui o primeiro, é um jaguar, uma onça, não é? Como vocês veem, isto é um bordado, não é? E tem aqui dentro do próprio corpo do jaguar os padrões do quené e também no pano de fundo. O jaguar é um animal central também em muitas culturas amazónicas e em muitos rituais xamânicos. O xamã transforma-se em jaguar, exatamente porque é um dos animais mais poderosos dentro da floresta. Para os seres humanos é um dos mais perigosos, junto com a cobra, não é? Junto com as serpentes, e portanto é um animal que inspira muito respeito.
nas comunidades amazónicas, e é muito comum estas transformações de humanos em jaguares e de jaguares em humanos. Portanto, em muitas das narrativas, das lendas, dos mitos amazónicos, há estes momentos de metamorfose de humanos em jaguares e de jaguares em humanos, e uma grande valorização do conhecimento dos jaguares, que obviamente têm um conhecimento muito profundo da floresta. Uma outra. Esta imagem chama-se o Espírito Poderoso do Pássaro. E é uma imagem, mais uma vez, é um bordado, não é? Temos aqui os padrões do Quené e temos a relação muito próxima entre o pássaro, neste caso, e uma mulher, ou pelo menos o que parece aqui ser uma mulher, embora seja um ser um bocado andrógino. Os dois reunidos como se fosse num ovo, não é? Como se pertencessem à mesma entidade. E temos ali o pássaro quase que a proteger este ser humano junto com as suas asas, numa comunhão de física, não é? Entre o ser humano e o pássaro. E portanto aqui o título destaca o espírito do pássaro, não é? Como se o espírito do pássaro tomasse o ser humano. Isso é uma coisa que eu não mencionei, mas realmente não mencionei na parte teórica, mas a questão da metamorfose é também central na Amazónia. E estamos a ver aqui nestas obras, não é? Portanto, a transformação dos humanos em animais, dos animais em humanos, esta fluidez é uma coisa muito característica do imaginário da Amazónia. Vamos passar aqui a outra. Esta chama-se A Mulher do Mundo das Águas. E remete mais uma vez para o Quené, portanto é mais uma vez um bordado, mas remete para uma lenda, ou nós chamamos de lenda, mas para os povos amazónicos não são lendas, não é? Portanto, são realidade. A ideia de que debaixo dos rios existem comunidades, cidades, exatamente iguais às cidades que existem à superfície, não é? O que nós, humanos, vemos como peixes são, na realidade, seres antropomórficos que vivem nestas cidades, só que nós não os conseguimos ver como humanos, mas há a crença, não é, de que esses seres são efetivamente humanos e que nos veem a nós também como seres não humanos, ou seja, há a ideia dessa reciprocidade, não é? O que para nós são peixes, para os peixes são humanos, e o que para os peixes são humanos, para nós são peixes e vice-versa, ou seja, portanto a ideia de que realmente tudo depende da perspectiva, daí o termo do Viveiros de Castro, de perspectivismo. E vocês podem ver aqui as cabeças humanas meio submersas, portanto, numa referência a essas cidades que existem debaixo da terra, onde não existem peixes, mas sim seres humanos, que nós humanos não conseguimos ver como humanos e por isso achamos que são peixes, né? Portanto, e só uma última da Shonon, isto aqui já não é um bordado, é óleo sobre tela. Chama-se O Sonho de Quem Faz Dieta. E aqui dieta não é uma dieta para perder peso, mas é a dieta necessária para se começar o processo xamânico. Portanto, a pessoa, o xamã ou a xamã, normalmente é um homem, mas em algumas culturas pode ser uma mulher, precisa de fazer uma dieta para depois entrar no transe xamânico. A dieta inclui uma série de restrições alimentares e outras, e portanto temos aqui mais uma vez a relação entre o jaguar e o xamã de que eu vos falava anteriormente, não é? Portanto, a ideia de que o xamanismo tem a ver com tornar-se outro, e este tornar-se outro muitas vezes é o tornar-se animal, não é? Aprender a ver o mundo de uma perspectiva animal, e portanto temos isto aqui na arte da Shonon. Portanto, os animais são retratados em todas estas imagens, mas a um nível estrutural mais profundo, como eu vos dizia, são estes animais que determinam as obras de arte inspiradas no Quené, porque o Quené nos mostra os padrões ocultos da realidade, originários, como eu disse, nesta cobra cósmica, que é a mãe de todos os desenhos Quené, não é? Portanto, temos aqui o animal presente e inscrito na obra de arte a uma série de níveis, desde os padrões de Quené até representações mais figurativas do pássaro ou do jaguar.
Pronto. Vamos então só ver agora aqui algumas imagens do Denilson Baniwa e depois então espero que tenhamos tempo para perguntas e para uma discussão. O Denilson nasceu numa comunidade indígena do Rio Negro, que é parte da bacia do Rio Amazonas. Temos aqui uma imagem dele na Bienal, salvo erro, de 2019 de São Paulo, e o que ele tem na mão é um livro de arte que se chama História da Arte ou História da Arte Moderna, uma coisa assim, e ele está a mostrar o livro exatamente porque não há nenhuma referência à arte indígena naquele livro. Portanto, é uma espécie de denúncia, digamos, de uma história da arte que parte do princípio que a arte é apenas a arte ocidental e que, portanto, tudo o que os outros povos fazem não é arte e, portanto, não faz parte da história da arte. O Denilson é uma das principais figuras da arte indígena contemporânea no Brasil, que reúne jovens artistas que procuram unir os modos de criação artística indígenas com os ocidentais. E eu vou-vos ler aqui um pequeno poema do Denilson que eu acho que explica isto muito bem. Ele diz: assim como nas minhas veias cabe o sangue da minha avó jaguar e da minha avó humana, entre os meus petroglifos modernos cabe também o Black Sabbath. Okay? Portanto, temos aqui o Denilson a explicar as origens da sua prática artística. Por um lado, temos os animais, não é? A sua avó jaguar, portanto, aqui a ideia que eu já vos falei de que os animais são muitas vezes vistos como parte da família ou como antepassados. Temos a avó humana, o elemento humano, não é? Portanto, aqui, digamos, a tradição indígena. E depois temos também o Black Sabbath, que é, como sabem, uma banda de heavy metal inglesa, não é? Portanto, ele busca inspiração tanto na sua tradição indígena como em referências não indígenas, digamos, da cultura ocidental e reivindica este direito de fazer a ponte entre os dois mundos, que é o que ele procura fazer na sua arte. E numa entrevista ele fala precisamente sobre isto mesmo e diz: se falarmos, nós indígenas, imediatamente num código que só os indígenas entendem, essa comunicação terá muito ruído. O que os artistas indígenas fizeram agora é falar usando um código que é compreensível pela maioria dos povos indígenas e não indígenas. Ou seja, tentar, mais uma vez, fazer essa ponte entre uma tradição indígena e uma tradição ocidental, não é? E é isso que ele procura fazer nas suas obras. Eu vou-vos mostrar aqui uma série de obras do Denilson, especialmente aquelas que estão relacionadas com seres, com seres mais que humanos, com animais, como uma espécie de representação visual da zoografia. Portanto, vemos aqui esta inscrição muito concreta dos animais na obra de arte. E o que é interessante aqui, antes de eu começar a mostrar, o que é interessante ver é que são os humanos que estão dentro dos animais. Que recorda-nos aquela ideia de que os seres mais que humanos, os animais são primordiais e os humanos são descendentes, são uma variação da vida animal. Estas obras tornam literal esta ideia de que os seres mais que humanos são, na verdade, também humanos, e vemos isso muito bem aqui nas obras. E também acho que algumas destas obras nos remetem, vou começar a passá-las, nos remetem para o perspectivismo, portanto, esta ideia de que cada ser tem a sua perspectiva, e portanto aqui vocês vão ver estão os seres, os diferentes seres que estão na imagem, aqui neste caso o jaguar e a mulher estão a olhar para zonas e para pontos diferentes, não é? Tem uma perspectiva diversa, apesar de estarem reunidos na mesma imagem. Temos aqui outra, não é? Que é um jaguar com um homem lá dentro. Eu vou mostrar todas e depois vou comentar com mais atenção umas duas ou três. E depois terminamos. Para terem uma ideia, isto é uma série que ele criou e, portanto, tenho aqui várias que são todas mais ou menos com a mesma ideia, né? Temos um animal e um ser humano inscrito dentro do animal, não é? Eu fico sempre a pensar, se fosse um artista ocidental, provavelmente seria o contrário, não é? Seria o ser humano por fora
e o animal por dentro, quer dizer, aquela ideia de que os seres humanos, afinal, são selvagens e temos um animal dentro de nós, não é? Aqui temos o animal como primordial e depois o ser humano é que está lá dentro. Eu acho que é mesmo essa perspectiva inversa, não é? De que fomos falando. Aqui, no caso do crocodilo, e esta é a última. Portanto, esta série de imagens mostra também a multiplicidade inerente aos vários seres, não é? Portanto, um ser nunca é só um, tem sempre diversas camadas. E isto vemos não só no pensamento ameríndio, mas também no pensamento de matriz ocidental, desde a psicoanálise freudiana, não é? Que nos mostra esta pluralidade de vozes dentro do eu, até ao apelo do Deleuze e de Guattari de nos tornarmos outro, de nos tornarmos animal, e nas próprias descobertas científicas, cada vez mais nos mostram que uma pessoa é uma comunidade composta de uma multidão, não é? Que temos dentro de nós muitas outras entidades. Sabemos que no próprio nível celular o ser humano apenas tem ADN humano, acho que é cerca de entre 1 a 10%, uma coisa assim. Todo o resto do nosso ADN vem de outros. Portanto, estas obras chamam a atenção para essa pluralidade dentro de cada ser, não é? Seres que nos parecem ser entidades discretas e separadas, na verdade, são uma pluralidade. Eu queria aqui voltar às duas primeiras, estas duas obras que se chamam Jaguar Pessoa, portanto, estas duas. São muito interessantes porque temos aqui vários elementos característicos da arte do Denilson. Por um lado, uma questão política muito forte, não é? Temos aqui um cartaz atrás que diz Floresta de pé, fascismo no chão, que tem a ver com a luta indígena para a demarcação da terra, não é? Isto foi durante o período do governo Bolsonaro no Brasil, em que as coisas estavam ainda mais difíceis para os povos indígenas. Temos ali uma Mona Lisa indigenizada, digamos assim, não é? Portanto, aquela ideia de haver uma crítica à arte ocidental, e depois do outro lado temos um mapa que é uma representação ocidental do que era a Amazónia, não é? E portanto esse contraste, não é? Entre o modo de ver ocidental e o modo de ver amazónico, e esse contraste depois encontramos outra vez nos dois seres que estão aqui representados como juntos, não é? O jaguar que olha para um lado e a mulher que olha para o outro. E isto depois reproduz-se aqui também. De um lado temos os mapas e do outro lado temos uma espécie de céu noturno indígena com as constelações desenhadas de acordo com a interpretação indígena, e mais uma vez um jaguar com um ser humano lá dentro. Portanto, esta ideia de que cada ser contém outros seres dentro de si, e a ideia da transformação entre seres humanos e jaguares e vice-versa. E só comentando aqui só mais uma, porque acho que já estamos em cima do tempo. Esta chama-se Urubu Tapuia. Tapuia é o nome do urubu em Baniwa. Temos esta dualidade no título, que já tínhamos nos outros, não é? Que era Jaguar-Pessoa. E aqui a imagem mostra mais uma vez a presença do humano dentro do animal, esta desconexão de olhares, não é? Um ser olha para um lado, o outro olha para o outro, que nos remete para o perspectivismo. E a imagem de fundo, mais uma vez, sugere uma noite estrelada, que é o período em que normalmente se realizam estes rituais xamânicos, em que há a transformação dos xamãs em animais e muitas vezes dos animais em humanos e assim por diante. Portanto, eu podia dizer muito mais coisas sobre estas imagens, mas acho que vou parar por aqui. Vou só uma laia de conclusão, aqui dizer-vos algumas últimas palavras. E, portanto, esta arte, Kené, da Shonon, e as gravuras digitais do Denilson Baniwa questionam uma compreensão clássica ocidental da arte como uma representação do mundo que é superior aos seres humanos. E esta compreensão clássica da arte, como sabemos, tem duas versões: a versão platónica, que vê a arte como uma imitação de uma imitação, e a versão aristotélica, que vê a arte como catarse. Mas nestas duas versões do que é a arte, que depois se tornaram duas matrizes para interpretar a arte ao longo dos tempos, a arte é sempre uma representação
de algo que está de fora, não é? E quando representamos animais, eles são sempre vistos como um outro, algo que está de fora, não é? Nestas obras temos o contrário, os animais inscrevem-se dentro da própria obra de arte de diversas formas, não só figurativamente, como aqui temos no caso do Denilson, mas também no caso do Quenet, são os próprios padrões dos animais e do mundo visto através dos animais, neste caso daquela ideia da anaconda, que faz e que constitui a própria obra de arte. Portanto, a obra de arte em que se inscrevem os animais é quase uma obra de arte criada tanto por seres humanos como animais. Há uma inscrição de ambos dentro da própria obra de arte. E, portanto, esta arte indígena mostra que a criação artística é transversal a todos os seres, não é? Portanto, temos aqui esta inscrição de animais dentro da arte humana. Esta arte zoográfica, uma criação de humanos e mais que humanos, eu argumentaria que transforma radicalmente as categorias da arte ocidental, e foi por aí que começámos, não é? Como é que a arte indígena transforma aquilo que nós consideramos ser arte, não é? Eu acho que transforma bastante exatamente porque traz seres mais que humanos para o centro da arte. E, portanto, vai abrir a prática artística e a vida cultural humana para estes pluriversos multiespécies que são característicos do pensamento indígena amazónico. E pronto, paro por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela brilhante palestra e exposição com tantas ideias muito interessantes e também com esta viagem maravilhosa por esta arte indígena de uma beleza incrível. E se concordares, abríamos agora a sala para perguntas e respostas. Eu vou moderar. Vou aqui mudar o meu modo de visualização para garantir que vejo as mãos. Portanto, todos sabem que têm uma mãozinha virtual, podem levantar para se inscreverem nesta discussão. E enquanto fazemos, estou certa que há aí perguntas, mas a primeira é sempre mais tímida. Se calhar então posso começar para quebrar a timidez, que a timidez não me assiste. Portanto, vou aqui começar com uma ideia que me foi surgindo no final da tua palestra, sobre na contemplação daquelas obras incríveis do Daniel Lanois, em que, no fundo, o que me foi surgindo foi aquilo que esta arte está a propor é uma continuidade entre o humano e o animal, não é? Ou seja, essa ideia de continuidade entre o que é humano e o mais que humano. Portanto, nesse sentido, a arte implode a dicotomia, não é? No entanto, a obra em si parece-me reproduzir graficamente a dicotomia. Gostava de te ouvir sobre isto. Porque não só mantém o animal e o homem dentro do animal, ou a mulher, como mesmo em termos visuais, às vezes há aquela duplicidade, um lado estão os mapas, do outro lado uma representação mais indígena, e portanto a minha pergunta, talvez um pouco provocatória, será que afinal não implode a dicotomia? Poderá a dicotomia, ao contrário do que nós temos vindo a refletir nestas áreas, trazer um potencial de resistência, que é extremamente importante também nesta arte indígena, como tu mostraste muito bem, não é? O potencial de resistência contra a colonização, etc., contra o apagamento destas propostas indígenas da sua arte e não só da arte ocidental, do pensamento ocidental. Obrigada, Verônica. E só para vos dizer que esqueci-me, não me esqueci, mas já era muita informação e depois achei melhor calar-me. Mas muitas destas obras estão numa exposição que nós organizámos no meu projeto, portanto, depois se quiserem ver as do Denilson, as da Shonone e muitas outras, estão lá numa exposição que está online, então depois podem ver com mais tempo e com mais calma, porque algumas valem mesmo a pena. Sim, aqui nestas obras, nas do Denilson em especial, vemos uma espécie de dicotomia. Agora, dicotomia aqui não é sinónimo de separação, porque eles estão sobrepostos, não é?
E realmente para os povos indígenas, às vezes o perspectivismo é entendido como uma espécie de apagamento de fronteiras entre o que são os seres humanos, o que são os animais ou o que são as plantas. Mas não é exatamente isso, ou seja, não é que os seres, os animais ou as plantas sejam vistos como iguais aos humanos. Portanto, há a ideia de que nós somos humanos, os jaguares são jaguares, os peixes são peixes, etc. Portanto, não há a ideia de que somos todos iguais, exatamente, não é? O que há ou o que não há é a ideia da hierarquia, dizer, os seres humanos, por serem humanos, são muito melhores do que os jaguares, ou do que os peixes, ou do que os rios, ou do que os macacos, não é? Isso não há tanto. Portanto, há a noção de que cada ser tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tanto que muitas histórias contadas pelos povos indígenas têm coisas deste género. O que para o ser humano é beber água, para o jaguar é beber sangue. O que para o ser humano é comer peixe, para o jaguar é comer carne humana. O que para o ser humano é comer mandioca, para o abutre é comer carne podre. Ou seja, a ideia de relativizar, não é? Portanto, todos nós, seres diferentes, temos diferentes formas de estar no mundo, sendo que não há uma que seja muito melhor do que a outra, cada um tem as suas características e, portanto, há esta comparação. Aquilo que o jaguar faz dentro do seu modo de estar no mundo jaguaresco, digamos assim, nós humanos fazemos do nosso modo de estar no mundo humano, ok? E, portanto, daí que acho que há aqui uma espécie, nestas imagens, de respeito por isso, não é? Não é uma amálgama, mas reparar que são de seres diferentes, que têm as suas perspectivas diferentes e que cada um tem os seus pontos de vista, os seus modos de estar. Agora, claro que sim, aqui também há, como eu vos disse, essa ideia da metamorfose, ou seja, algumas pessoas, especialmente as que estão treinadas para isso, como os xamãs, são capazes de, em alguns momentos, deixar de ver o mundo como humanos e passar a ver o mundo como jaguares. E então, nesse momento, vão experimentar as coisas como se fossem jaguares, ou seja, aquilo que o jaguar cheira, aquilo que o jaguar quer comer, etc., vai ser aquilo que este ser humano também vai querer comer, mas em pontos muito específicos, né? Em momentos muito específicos. E isso depois acaba por enriquecer o mundo dos humanos, por isso é que os xamãs são considerados pessoas cultas do grupo, não é? Da comunidade, porque não só sabem o que é ser humano, mas sabem o que é ser jaguar, sabem o que é ser peixe, sabem o que é ser macaco, e portanto isso enriquece a comunidade dos humanos, não é? Digamos assim.